Este vídeo é patrocinado pelo Cambly, uma plataforma online de ensino de inglês. Hello! Guten Tag! Eu sou a Elissa. E eu sou o Rodrigo. Esse é o canal Alemanizando e depois de, sei lá, 6 meses a gente voltou aqui pros estúdios Alemanizando. É verdade, né? A gente ficou tanto tempo passeando, quem me dera, na verdade, né? Tipo, uma semana de passeio que vale um monte de vídeo, né? Mas estamos aqui de volta dentro do nosso lar. E nós estamos aqui hoje pra falar de assunto sério, então, porque quando a gente não tá viajando, a gente tá trabalhando. Vamos falar de trabalho na Alemanha, todos os empregos que a gente já teve até aqui, quanto que a gente ganhava nesses empregos, o que a gente fazia, como que a gente conseguiu esses empregos e tudo mais. Uma coisa muito importante é que quando a gente chegou aqui, a gente não tinha nenhum emprego, né? A gente veio bem na cara e na coragem, digamos assim, né? A gente já contou essa história várias vezes aí, né, nos vídeos do canal, mas a gente nunca foi a fundo sobre os empregos que a gente teve, né? Então, isso é o tipo de coisa que a gente vai conversar hoje. E a gente pode ter vindo pra cá sem nenhum emprego previamente assinado e contratado, porque o Rodrigo tem o passaporte europeu, né? Ele tem o passaporte italiano, então a gente pode vir morar aqui sem ter um emprego antes e procurar o emprego depois. E o primeiro emprego que a gente teve foi juntos, na verdade, né? Foi uma coisa bem aleatória, digamos assim. Eu não lembro exatamente qual é o site que a gente achou. A gente tava procurando vagas em inglês, porque a gente tava recém estudando alemão, né? Não tinha de jeito nenhum que a gente ia conseguir um emprego que a gente tivesse que falar alemão, até porque a gente não conseguia falar alemão de forma alguma, né? Seria basicamente impossível. Então, uma coisa que a gente notou nessa vaga é que era uma vaga para trabalhar em português. Daí a gente pensou, puxa, temos aí um diferencial. A gente consegue falar português, né? E aí o que a gente fazia, na verdade, é que a gente trabalhava no call center, aqui em Berlim, a gente ia lá e a gente tinha uma meta de preços de pneu que a gente tinha que saber todos os dias. Então a gente ligava para Portugal, para todas as borracharias, e daí a gente perguntava quanto custa o pneu do modelo XYZ do carro, blá blá blá, blá blá blá. E aí a gente ia anotando tudo que os caras iam falando lá de Portugal, né? E esse emprego parece uma ideia ótima para uma pessoa que tá chegando aqui agora e de repente só fala português. Porém, a empresa, ela não era uma empresa brasileira ou portuguesa, né? Eles tinham esse setor que era para ligar para Portugal. Mas todo o resto da empresa era organizado, na verdade, em inglês, né? A gente fez entrevista em inglês, o contrato estava em inglês, a gente falava com os superiores em inglês, tudo era em inglês, mas quando a gente pegava o telefone lá no nosso cubículo, a gente falava em português, né? Certo. Então, para você que está pensando em morar fora, talvez seja importante saber falar inglês também. E é por isso que a gente traz hoje o nosso patrocinador querido, o Cambly. O Cambly é uma plataforma de ensino personalizado de inglês que permite que você converse com tutores nativos sobre os assuntos que você tem interesse, independente do seu nível de inglês. O melhor de tudo é que a Black Friday do Cambly já está rolando a partir de hoje com 60% de desconto em todos os planos anuais do Cambly e do Cambly Kids. Quem comprar até o dia 31 de outubro ainda ganha um bônus de um mês do plano totalmente grátis. A promoção deles é regressiva, então quanto mais cedo você comprar, mais desconto você ganha. Então já vai na descrição aqui desse vídeo, já clica no link e utiliza o nosso código ALEMANIZANDOBF para garantir o maior desconto do ano. A hora é agora de ganhar 60% de desconto mais o bônus. Você pode fazer aulas a qualquer hora do dia ou da noite. Quando tu entra aqui já na página principal, tu já acha todos os tutores que estão disponíveis nesse momento para tu conversar. Lovely to meet you. Is there anything you would like to ask me? Do you work a lot with people that are improving their English to work abroad? That is actually the majority of people are phoning in to be able to become employed elsewhere. I find a lot of them are looking for the ALTS exams, preparation for that, or preparation for the TOEFL exams too. There are a lot of countries, Canada for one, where you actually need to pass an ALTS exam before you could become a permanent resident, or to even seek employment in that kind of country. So, se inscreva no plano anual do Cambly até o dia 31 de novembro e não perca esse bônus e a oportunidade de investir em você, porque esse é sempre o melhor investimento. E até meio nostálgico, né? Porque foi uma das primeiras coisas que a gente fez aqui, foi esse emprego de call center. E eu lembro também que o salário era meio bom, assim, né? Era 10 euros a hora, que naquela época nem tinha salário mínimo, que o salário mínimo começou em 2015. A gente tá falando de 2014, né? A gente não fez a timeline aqui pra vocês, mas pra quem não sabe, a gente chegou na Alemanha em 2014. Sim. Quando nem tinha salário mínimo ainda, então era tudo mata. E a gente ganhava 10 euros a hora pra fazer isso. Então foi uma boa entrada aqui pra nós, era um salário ok, né? Esse não é um salário bom, de verdade, né? Mas era mais do que o salário mínimo veio a vir no ano seguinte, né? Sim. Então tava ok. Aí na sequência eu já achei um mini job, era uma empresa de localização e tradução de jogos, né? Então é uma coisa que eu acho interessante, que eu me identifico. Mas era um mini job, ou seja, eu trabalhava poucas horas por semana, mas aí também eu tinha um saláriozinho bem pequeno, né? Um saláriozinho aqui, ó, pequenininho, que era 450 por mês apenas, né? Mas daí já dava, né, pra pagar algumas contas e eu sentia que, bom, pelo menos estou, né, mais inserido no mercado de trabalho, né? Um pouco mais dentro da tua área, né? Porque você também a gente não falou que tu é da área de marketing, isso, né? Tá formado em quê? Eu sou formado em publicidade e propaganda na PUC-RS. E eu, na verdade, sou formada na área de TI, trabalhei com TI muitos anos lá no Brasil, mas desde que a gente se mudou pra cá, eu falei, não quero
mais. Então vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo que eu fiz várias coisas muito loucas, nenhuma delas tem a ver com TI, né? Mas só pra dar esse overview aqui pra vocês, já que estamos em inglês nesse vídeo, só pra vocês saberem por que, né, que é importante que o Rodrigo daí conseguiu entrar na área de marketing, que era o que ele queria. Assim que eu terminei esse período com essa empresa, né, que também acabou, era uma coisa, né, que acabava depois de, sei lá, 6 meses ou coisa assim, eu já achei um desses sites que agregam vagas de emprego, um emprego em uma empresa de jornalismo, né? Então, basicamente, eu entrei na área do social media, das redes sociais, dessa empresa de notícias, e eu fiquei nesse lugar aí por alguns anos também. E também, assim como era na outra empresa, a língua franca era o inglês, por mais que fossem colegas do mundo inteiro. As notícias eram todas em inglês também, né? Também, era tudo produzido pro exterior, né? Então era tudo feito em inglês, né? O site, todo o conteúdo 100% em inglês. Eu lembro que nessa empresa de jornalismo eu comecei ganhando uns 27 mil euros por ano. Aí quando eu saí depois de 2 anos e tanto, teve alguns aumentos, e daí eu já tava ganhando ao redor de 30 mil euros por ano. Então teve um aumento aí durante esses 2 anos que foi bacana, assim, foi considerável. E aí, isso que vocês estão ouvindo é o que o Rodrigo tá falando mesmo, é 30 mil por ano, né? Então, normalmente aqui na Alemanha, em termos bem gerais, as ofertas de trabalho ou elas vão ser por hora ou elas vão ser por ano, né? Dificilmente vai ter uma vaga de trabalho falando em valor mensal, que nem é no Brasil, né? Que tem o salário por mês. Aqui, em geral, ou o salário te paga por hora, como a gente ganhava por hora lá no call center, ou ele vai fazer uma oferta pra ti em valores anuais. E aí, esse valor anual significa que esse é o teu contrato, né? Por exemplo, o Rodrigo ganhava 30 mil lá nessa empresa, na cabeça dele, quando ele recebe essa oferta, ele já tem que dividir por 12 e ver quanto que vai dar o salário bruto mensal, né? E daí depois você tem que tirar os impostos e tudo mais, né? Claro. Mas a gente não vai entrar nesse mérito dos impostos aqui, porque isso aí é muito complicado. O que eu quero dizer pra vocês é que daí, nesse caso, é o salário do ano. Então significa que você não vai ganhar 13º, por exemplo. Tem empresas que dão bônus, mas isso não é legalmente obrigatório, né? Porque no Brasil, o 13º salário, ele faz sentido por causa de um cálculo lá que eu já não me lembro. É das 52 semanas e tudo mais, eu lembro. Mas ele é um direito, né? Tu trabalhou por aquele dinheiro ali. Aqui tu tá recebendo uma oferta. Você vai trabalhar um ano pra nós, você vai ganhar 30 mil, ok? Sim. Ok. Então aí eles vão te pagar mensalmente, né? Dividido por 12 parcelas. Mas não é bem um salário mensal, né? Eu espero que tenha sido claro. Mas qualquer coisa vocês deixam as dúvidas aqui embaixo. E aí, enquanto o Rodrigo estava trabalhando nessa agência de notícia e no outro lugar de localização de games, uma amiga nossa que é assistente social, ela arranjou pra mim uma vaga pra trabalhar na empresa que ela trabalhava. E aí eu trabalhava num orfanato aqui em Berlim, e esses dias eu falei sobre isso no Instagram, as pessoas ficaram bem curiosas, né? E esse orfanato, ele não era bem um orfanato, porque os pais dessas crianças, eles não tinham falecido, né? Todas elas tinham pais. Só que elas vinham de lares com algum tipo de problema, né? Seja abuso de droga, abuso de álcool, pais com problemas psicológicos, enfim, eram lares problemáticos, e essas meninas, né? Era uma casa só de meninas, elas iam pra lá e ficavam lá o tempo que os assistentes sociais achavam necessário tirar elas do convívio dos pais. Então elas ficavam lá, moravam lá, e eu ia lá e mantinha a casa em ordem, né? Eu era tipo uma governanta, vamos dizer assim. Eu fazia comida pra elas nunca gostavam da minha comida, infelizmente. Eu trabalhava 6 horas nesse orfanato, eles me pagavam 10 euros por hora também. E aí eu lembro que foi nesse momento que eu pensei, puxa vida, eu tô ganhando 10 euros por hora, que é muito louco, porque mesmo sem converter, era mais do que eu ganhava no Brasil. No Brasil eu nunca ganhei 10 reais por hora, eu ganhava menos de 10 reais por hora, e eu trabalhava nos chamados empregos qualificados. Eu lembro que eu fiquei, uau, nossa, eu tô aqui fazendo macarrão com tomate pra essas crianças e tô ganhando a mesma coisa, mais que eu ganhava no Brasil, sem converter. Louco. Mas enfim, isso é só um devaneio meu da época, né? Foi uma coisa que eu pensei. E aí, claro que nesse orfanato, né, que era uma casa social, melhor dizendo, eu não falava inglês, né? As adolescentes até elas falavam inglês, eu acho, mas eu falava com elas mais num alemão bem rudimentar, porque afinal de contas a gente tá falando ainda lá de 2015, né? Não, 14 ainda, na verdade. 14 ainda. 14, né? Então fazia nenhum ano que eu tava aqui, o meu alemão era bem tosco. Porém, eu lidava tanto com elas quanto com os assistentes sociais lá no meu belíssimo alemão, e funcionava, né? Então, nesse emprego aí eu não precisava de inglês, ou o inglês não mudaria a minha vida, não me ajudaria, né? E aí depois disso eu segui nesse meu caminho, tentando descobrir o que eu ia fazer da vida, né, profissionalmente. E aí eu decidi que eu queria testar trabalhar com comida, né? Eu já tinha cozinhado ali pras meninas. Elas nunca gostavam da minha comida. Mas aí eu acabei indo trabalhar num restaurante brasileiro que tem aqui em Berlim. E diferentemente dos lugares que eu trabalhava antes, esse lugar pagava o salário mínimo cravado, né? E aí nessa época já tinha o salário mínimo, e o salário mínimo era 8,50. Então eu não recebia essa oferta anual, né, como a gente estava falando antes. Era por hora. Quando eu trabalhava eu ganhava, se eu não trabalhava eu não ganhava, né? Então dificilmente no mês dava um salário assim que se diga, nossa, que salário. E como no restaurante eu trabalhava no atendimento, né? Então eu falava
falava tanto com os clientes quanto também com os colegas. E aí era um mix louco de idiomas, né? Eu falava português, porque era um restaurante brasileiro, então os colegas, alguns eram brasileiros. Tinha muito cliente brasileiro indo lá também, então eu precisava falar português. Eu também falava inglês, porque vira e mexe apareciam pessoas que não falavam nem português nem alemão, né? Os clientes. Daí eles perguntavam, né? Ah, o que é isso? Explica pra mim essa comida e tal. Então eu tinha que falar inglês também. E alemão, óbvio também, né? Porque a maior parte dos clientes, afinal, eram alemães, pois estamos aqui em Berlim, né? Mas aí eu tinha que falar 3 idiomas e era louquíssimo, pois eu ficava absolutamente louca. Às vezes eu falava em alemão com os colegas brasileiros, às vezes eu falava em inglês com a pessoa que não tinha nada a ver. Era intenso, mas funcionava e o meu cérebro cresceu. Tem que ficar mudando o botãozinho constantemente ali, né? E esse emprego também foi só um período curto de tempo, né? Todos esses empregos que eu tive até aí, eles foram experimentos da minha parte, né? Então eu ia trocando ou ia sendo trocada, né, de acordo com o contrato que ia acabar. E eu, depois de 2 anos e tanto trabalhando nessa empresa de jornalismo que eu comentei, eu já estava bem cansado também, porque eu me sentia extremamente bem informado. Então eu sabia de todas as desgraças que estavam acontecendo o tempo inteiro e eu estava achando isso meio estressante. Aí eu decidi que eu ia buscar oportunidades numa área que me trouxesse mais alegria de viver, novamente. E eu acabei achando uma vaga em uma startup de notícias de esports, né? Ou seja, cobrindo, né, jogos eletrônicos competitivos, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto bastante, né? Eu jogo esse tipo de jogo e tudo mais, então eu me identifiquei bastante com a vaga. E como era também uma questão mais freelancer, daí eles me pagavam por mês também, né? Daí eu pedi lá 3.200 euros por mês e acabaram aceitando, né? Então eu acabei trabalhando nessa empresa aí também por todo o período que ela existiu, porque o projeto foi cancelado pelos, né, donos do projeto, digamos assim. Mas foi um ano e meio muito divertido, viajei um monte por vários lugares, né? Fiz cobertura de vários campeonatos de esportes e foi maravilhoso. E depois disso eu já consegui engatilhar um outro emprego nesse mundo dos esportes, porque eu já tinha aí, né, um networking, né? Eu já conhecia umas pessoas e eu consegui também manter basicamente o mesmo salário para um projeto que eu sabia que ia durar entre março até outubro, né? Então foi esse projeto redondo, ganhando esse salário aí, basicamente, né? E aí vocês devem estar se perguntando aqui, queridos inscritos, inclusive se não forem inscritos, já se inscreve, né, por favor. E vocês devem estar se perguntando que conceito é esse, né, que o Rodrigo trabalhava meio freelancer. E aí eu vou explicar a vocês que, na verdade, é mais ou menos como o PJ no Brasil, né? Então ele trabalhava sempre para essa mesma empresa, porém ele não era ligado à empresa, ele tinha um contrato de prestação de serviço, mas ele não era um funcionário da empresa. Diferentemente do jornal que ele trabalhava lá no começo. Eu era daí empregado. ele era empregado. E aí é mais ou menos como a CLT do Brasil, né? São os mesmos não, né? Mas o mesmo estilo de direitos trabalhistas e tudo mais. Só que aqui na Alemanha a gente não tem um livrinho, né? Um passaportezinho de trabalhos que nem a gente tem no Brasil. Mas no Brasil a gente também assina um contrato, né? Então no Brasil a gente tem duplo. A gente assina o contrato e depois o empregador assina o passaportezinho de trabalho, né? O livrinho. E aqui a gente só não tem o livrinho. Mas a gente tem vários direitos trabalhistas, né? Então eu acho importante explicar isso. Existe o conceito de PJ aqui, não chama assim, obviamente. Sim. E existe o conceito de CLT aqui também, que também não chama assim. Mas o Rodrigo fez os dois já. Aí depois desses anos trabalhando nessa forma, né, que tem que ficar sempre correndo atrás do próximo projeto, né, não tem nenhum direito, basicamente, não tem férias, não tem nada, né. Eu decidi voltar para um mundo mais de carteira assinada, digamos assim, né, uma coisa um pouco mais estável, um pouco mais organizada, digamos assim. E eu tô bem feliz agora nessa nova fase da minha vida e já tô aí há mais de ano numa empresa nova que eu tô achando muito boa de trabalhar. Eu faço a mesma coisa que eu sempre fiz, né, marketing digital com um foco bem grande em redes sociais. E eu, como você sabe, né, quem acompanha o canal, depois que eu parei de trabalhar no restaurante, eu resolvi ser uma mulher de business, abrir meu próprio business e comecei a fazer passeios guiados aqui em Berlim, né? E isso foi muito maravilhoso, durou por muitos anos. Eu fiz isso de 2015 até 2020. Então eu trabalhava com turistas, eu passeava por aí, levava as pessoas para conhecer a cidade de Berlim, era muito legal, muito bonito, muito maravilhoso. Porém, a pandemia destruiu o meu emprego, né? Destruiu o meu business, então eu não faço mais isso hoje. Mas vocês podem já ter percebido pela quantidade de empregos diferentes que eu tive aqui que eu sou uma pessoa inquieta profissionalmente. Então eu já tô procurando o próximo, né? Mas isso aí fica para um próximo vídeo. Por enquanto, o que eu tô fazendo é trabalhar com o YouTube mesmo, né? Durante 2020 teve altos e baixos aqui no canal, porque 2020 foi um ano muito difícil para todos, né, psicologicamente. Então nem sempre a gente tinha vontade de gravar vídeo. Na verdade, a maior parte do tempo a gente não tinha vontade de gravar vídeo. Mas a gente tentou o nosso melhor, né? Esse ano a gente tá voltando aí, a gente tá fazendo várias parcerias, como hoje, por exemplo, né, que a gente tá fazendo esse vídeo patrocinado pelo Cambly. E na época que eu trabalhava com turismo aqui, eu trabalhava como autônoma, né? Então eu cobrava o valor dos turistas, que me parecia interessante, que ia valer a pena depois dos impostos e tudo mais, que daí como autônoma eu tenho que fazer isso tudo sozinha. No caso, como a gente explicou
explicou, a gente passa tudo pro contador, né? Mudou muito ao longo do tempo, mas no final eu tava cobrando mais ou menos aí, só pra vocês terem uma ideia, 40 euros por hora, mais ou menos, né? E a gente tá falando aqui de salário porque eu sei que vocês têm curiosidade, né? Então vocês veem que no marketing dá pra ganhar vários dinheiros diferentes, em empregos chamados não qualificados, dá pra ganhar hoje em dia entre 10, 12 ou salário mínimo, né? Que é 9,50 hoje. São 7 anos aí de vida na Alemanha, muita coisa aconteceu. Eu não me arrependo de nada. Tudo serve pra crescer e pra aprender alguma coisa. Como diria o seu Madruga? Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar. O meu emprego dos sonhos, caso você esteja se perguntando, é ganhadora da Loto, né? Então a gente fica no aguardo aí deste momento em que eu terei este belíssimo emprego. Mas seja como for, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui, né? Deixem o like se vocês gostaram, também se inscrevam no canal. E não esqueça que o Black Friday do Cambly começa hoje. Então já vai clicando no link que tá na descrição para garantir os 60% de desconto, o maior desconto do ano. E quanto mais cedo tu se inscrever, tu ganha um bônus ainda por cima. Então não deixa pro último dia. Já vai se inscrevendo agora, o mais rápido possível para conseguir o máximo de desconto. E também para investir em si mesmo nesse Black Friday e aprender inglês e quem sabe trabalhar aqui em Berlim com o call center, com o restaurante, em orfanato, em marketing, no que vocês quiserem. E a gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente vai ser a gente voando por aí em uma próxima viagem pela Alemanha. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Sobre o assunto que você quiser.